Bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2020, vamos então reflexionar um pouco mais na Palavra de Deus. Como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos analisando e buscando o entendimento e as bênçãos de Deus através da sua Palavra. Eu fico pensando que muitas vezes nós precisamos ter um pouco mais de tato com a oração e entendermos realmente o que estamos orando. Jesus Cristo, em o seu ministério na terra, em dado momento, ele ensina os seus discípulos a orar. Ele ensina os seus discípulos com todo zelo, com todo carinho, aquilo que deve ser buscado diante do Pai. E esse ensinamento não deve ser esquecido nunca e deve ser exercitado todos os dias. O ato de orar é muito simples. Orar é você falar. O ato de orar é você estar comunicando com alguém. No caso, esse alguém é o nosso querido Deus. Quando nós estamos ligados, quando nós estamos em comunhão direta com o Senhor através da oração, nós estamos comunicando ao Senhor as nossas necessidades já pré-existentes, aquilo que o próprio Deus já sabe. Pastor, se Ele sabe, por que devemos então comunicar? É porque nós precisamos nos mostrar ao Senhor que dependemos dEle. E quando nós dependemos de Deus, nós estamos então trazendo metaforicamente a lembrança de Deus aquilo que precisamos. É como o pai sabe que nós precisamos de nos alimentar, mas chega em dado momento a gente fala para ele assim: olha, pai e mãe, eu estou com fome. Quer dizer, a necessidade de alimentar existe, o horário está chegando, está sendo preparado o alimento, muitas vezes ali perante o fogão, para a família, mas a gente ainda tem aquela lembrança de dizer: olha, eu estou com fome. A oração é esse momento. A oração é o momento de estarmos dizendo: olha, eu estou necessitado, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Interessante que Jesus relata Mateus, no seu capítulo 6, a partir do verso 7 até o 15, a forma de orar, ou seja, a forma de busca, uma oração modelo, uma oração onde nós podemos usá-la, mas é um modelo de como falar ao Pai, de como dizer ao Pai. Jesus estava então trazendo aos seus discípulos uma forma de não repetição, de não estar trazendo uma oração todos os dias repetidamente ao Senhor, mas que ela é tirada do coração, que ela seja tirada de dentro. Então vamos lá, capítulo 6, abra sua Bíblia, acesse-a, versículo 7 ao 15 diz assim: e, orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que os peçais. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A Bíblia Mensagem, ela diz assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros da oração, mas que nem sabem o que é orar.
Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe o que estão precisando. Melhor que vocês mesmos, com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples, deste modo: Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos, perdoa por Ti, perdoando os outros, perdoados por Ti, perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando, Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros, ou se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Vamos prestar bem atenção então nessa oração. Tudo que Jesus ensina e tudo que Mateus relata é que nós não devemos orar de vãs repetições, usar de vãs repetições, e não é o nosso muito falar, pelo nosso muito falar que nós seremos ouvidos. Nós somos ouvidos por Deus com apenas, às vezes, 2 ou 3 palavras, com a canção do próprio coração. Muitas vezes os nossos lábios não mexem, e algumas pessoas acham que para orar a Deus tem que fazer um texto gramaticalmente correto e aquela coisa de 2, 3 horas orando. Às vezes uma pessoa que ora 2, 3 horas não sabe como orar diante de Deus, e às vezes uma pessoa que ora 2 minutos, 5 minutos, uma pessoa não é o tempo, é a qualidade, é a fragrância da oração, não é a quantidade de palavras que vai nos manter diante de Deus, e sim a qualidade das palavras, aquilo que vem realmente do nosso coração, e não de vãs repetições, coisas que são todos os dias as mesmas, coisas que todos os dias nós falamos do mesmo jeito. Aprenda a comunicar-se, aprenda a orar com Deus, aprenda a buscar diante de Deus com aquilo que você necessita de dentro para fora, do seu interior para o exterior, e não algo programado, algo escrito. Olha, Senhor, vou orar aqui essa oração. Nessa manhã o sol nasceu, e o sol nascendo veio o calor benéfico do Senhor. Não, meu irmão, é até bonito, né? Mas não. Ore ao Senhor de dentro para fora. Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela manhã, e depois desse muito obrigado, Senhor, eu quero declarar que só dependo do Senhor, que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Senhor, hoje eu estou necessitado disso, Senhor, e busco esse recurso porque o Senhor é o meu refúgio. E não ficar 3, 4 horas achando que Deus precisa de um arraste de palavras. Deus precisa de atitudes. E Jesus fala assim: olha, portanto oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, há uma verticalização exposta por Jesus. Faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, a troca, a vontade de Deus sendo feita aqui na terra, as bênçãos de Deus desce para a terra. Pastor, como é assim? Como é isso? Olha, se eu faço a vontade de Deus aqui na terra, ela sobe até o trono de Deus, e as bênçãos de Deus recaem sobre nós que estamos na terra. Então a vontade de Deus será feita aqui na terra como no céu. A vontade de obedecê-lo, a vontade de depender, a vontade de ser dele está indo ao céu. A vontade de Deus, a Bíblia não fala vontade para Deus, a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus te abençoar, a vontade de Deus te expor na misericórdia, a vontade de Deus ter a sua
fidelidade diante de você será todos os dias, em todas as manhãs, exposta sobre a sua vida. Quando nós fazemos a vontade de Deus na terra, a vontade de Deus no céu em nosso favor é feita. E a vontade dele, tanto num lugar quanto outro, faz com que essa verticalização insira-nos a santidade e a intimidade com ele. Vamos lá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, minha irmã, termos uma reserva nunca é ruim demais. Agora, sermos dados a uma busca desenfreada por tudo e qualquer coisa, por uma ambição desenfreada e esquecermos de Deus, isso aí sim é complicado. Nós estamos passando por um tempo de dificuldade, um tempo de pandemia, um tempo de uma nova doença exposta no ar através de um vírus que tem sido estudado, tem sido buscado, pessoas estão infectadas, morrendo, pessoas estão se recuperando, mas ainda não se conhece a letalidade, ou seja, não se conhece um antídoto, uma vacina para esse vírus, algo que possa imunizar um ser humano antes até que ele contraia isso. Diz a ciência, coisa que eu não domino porque não é minha área, diz a ciência que aquele que já foi infectado está imunizado. Outros dizem que pode haver um retrocesso, pode haver um novo contágio até por aquele que foi um dia já contagiado. Eu pergunto, diante dessa situação, do que vale tanta riqueza? Do que vale uma busca desenfreada? De que vale realmente uma busca desvairada por essa vida, sem a crença no Deus do universo? De que vale tudo, se no momento exato não se pode usar absolutamente nada? É nisso que devemos pensar. O pão nosso de cada dia, Senhor, estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem provido dia a dia por mim. Eu estou satisfeito, Senhor, de caminhar com essas 3 refeições, como diz a Bíblia Mensagem, o café, o almoço e o jantar. Eu estou satisfeito, Senhor, que pelo intervalo dessas 3 refeições eu consiga lanchar, eu consiga tomar um copo de leite, eu consiga tomar um copo de café pelo menos. Eu estou satisfeito, Senhor, porque essa é a oração. Eu estou satisfeito porque o Senhor tem abençoado a minha vida. E no demais, irmãos, vem a coisa mais difícil, que é o perdão. Eu já disse muitas vezes aqui em nossa igreja, já disse muitas vezes em algumas reuniões que participei, alguém não interpretou muito bem o que eu disse. Eu falei que o perdão é a falha que não deveria existir no nosso mundo. Ou ele é o tampão dessa falha, ele é aquilo que vem para tapar ou tampar aquela falha que existe. Só existe perdão porque houve uma falha do amor. Se não houvesse uma falha do amor, não precisaria haver perdão. Aí alguém me disse o seguinte: pastor, mas o perdão é algo sublime de Deus. Sim, parabéns por isso. Porém, Deus só precisou usar o perdão porque houve uma falha do homem. Deus só precisou usar o perdão porque ele não iria extinguir aquilo que ele fez conforme a sua imagem e a sua semelhança.
Deus só necessitou usar o perdão porque houve uma falha humana no meio do caminho. Havendo essa falha humana, o perdão foi o tampão, ou seja, a maior expressão de reamar aquilo que havia sido feito, reorganizar aquilo que havia sido feito. E fica uma pergunta para nós: será que nós podemos realmente orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores? Será que isso realmente tem acontecido? Será que realmente eu tenho perdoado aos meus devedores? Será que eu tenho expressado o reamor ou amar novamente através do perdão? Fica aí a minha pergunta para nós todos, inclusive para mim mesmo. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso falar isso? Essa oração é uma oração pesada em atitudes, em fatos e atos da nossa existência. Será que realmente eu posso cumprir isso? E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação. Busque ao Senhor, ore, esteja junto do Senhor, agradeça ao Senhor, seja sempre grato a Deus por tudo. Busque o dom, então, do perdão. Busque, então, a capacidade de perdoar. Busque a capacidade, então, de, se houve uma falha no meio do caminho, de buscar a recondução desta falha através do perdão. Mas eu quero perpassar um pouco o que está escrito aqui, sem alteração. Busque amar, porque diz a Bíblia que no amor não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Não havendo condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para o amor. O amor é o dom sublime. O amor é o dom maior. Havendo fé, havendo esperança, havendo profecias, havendo palavras, enfim, prevalecerá o amor. O amor está acima de tudo, até mesmo do perdão. Ame mais e perdoe menos. Pastor, ficou louco de falar isso? Não. Quando eu amo mais, eu ofendo menos, preciso usar menos o perdão. Quando eu ofendo menos, eu uso o amor e não é necessário perdão. Perdão é tampão da falha do amor. E aí nós terminamos a nossa palavra matutina. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se não perdoares, porém, aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ninguém pode desfrutar daquilo que não sabe a essência. Ninguém pode desfrutar daquilo que não lhe custou alguma coisa. Pastor, que coisa é essa? O senhor fala alguma coisa que a gente não entende. Tudo bem, querido. Se você não trabalha, não pode desfrutar do financeiro, do dinheiro. Se você realmente não vai ao supermercado comprar aquele saquinho, aquela sacola de arroz, você também não pode alimentar, porque não vai ter o que fazer. Ou seja, nós desfrutamos daquilo que nós corremos atrás e possuímos. Olha a Bíblia falando disso. Se você perdoar o seu irmão, seu Pai do céu perdoará a sua ofensa. Porém, se você não perdoar o seu irmão, o seu Pai também no céu não perdoará a sua ofensa. É simples, a palavra de Deus não precisa de muita maquinação, a palavra de Deus não precisa de muitas coisas e olha, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, colocar aqui uma coisa grandiosa. Não, a palavra de Deus precisa da simplicidade e da atitude cristã
da simplicidade e da atitude de saber quem é Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tome conta de você e da sua família. Que o Senhor estenda o seu rosto sobre você e que o Senhor te dê paz. Que nesse dia nós possamos entender o quão é importante orar e estar em comunhão com o nosso Deus. Esteja em comunhão com Ele, porque vale a pena estar, servir, crer e depender do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde mais uma vez. E que seu dia seja de excelência. E não esqueça, não use de vã repetição. Use daquilo que vier daqui de dentro, do seu interior, do seu âmago, daquilo que Deus já conhece. Uma boa quarta-feira, um bom café da manhã, um bom café com Jesus e que Deus te abençoe.